A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, eu sou o pastor Éder e eu quero tratar a respeito de um assunto bastante delicado, um assunto bastante difícil de ser tratado, um assunto bastante abrangente e por isso eu vou tomar cuidado com aquilo que vai ser falado aqui. Porém, não vou também me eximir de falar a verdade, não vou também me fechar diante da verdade, porque é a verdade que liberta cada um de nós. E este assunto é o quê? É a respeito da família, família tóxica. É sobre esse assunto que eu quero tratar aqui. Todos nós sabemos pela própria palavra de Deus que a família é uma instituição sagrada, foi do plano de Deus, é do plano de Deus, tem sido do plano de Deus que a família seja constituída dentro dos laços do amor, da compreensão. É dentro da família, do seio familiar, que deveria pelo menos se desenvolver, deve e deveria pelo menos se desenvolver todas as virtudes de Deus. É dentro da família que deveria haver o verdadeiro exercício da benevolência, onde cada um venha desenvolver as virtudes do alto pelo convívio com pessoas totalmente diferentes, porque nós somos diferentes, cada um de nós, mesmo no âmbito da família, temos pensamentos diferentes dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos primos, e eles também têm pensamentos totalmente diferentes dos nossos. Então, nós temos a nossa individualidade. Isso deveria cooperar para o crescimento de cada um dentro de um ambiente de respeito, dentro de um ambiente de compaixão, dentro de um ambiente de misericórdia, exatamente por ser constituído uma família ali, por estar constituída uma família. Mas o problema é que nem sempre acontece isso. Muito pelo contrário, acontece conflitos infinitos dentro da família, conflitos gravíssimos, a ponto de se rachar totalmente uma família, a ponto de causar verdadeiros danos emocionais dentro da família. É sobre isso que eu quero falar aqui a respeito de família tóxica. Embora seja uma instituição sagrada por Deus, nem sempre ela se torna sagrada exatamente pelas atitudes dos membros da família. Na maioria das vezes acontece isso. A culpa é de quem? Não somente de um, a culpa é de todos. Mas estou aqui para tratar a respeito deste assunto família tóxica. Eu quero ler, a princípio aqui, alguns danos causados por uma família tóxica. O que é uma família tóxica? É aquela família que causa grandes danos emocionais numa pessoa. É aquela família que causa grande sofrimento na vida de uma pessoa. E às vezes essa família se acha correta dentro daquilo que está causando na vida das pessoas e não sabe, ou às vezes sabe e faz propositadamente. Mas eu quero ler aqui alguns dos danos causados. Já esses danos que eu vou citar aqui são citados pela própria psicologia, é um estudo levantado pela psicologia. Não estou aqui para falar a respeito de psicologia, mas da palavra de Deus. Mas é interessante nós darmos uma olhada sobre esses danos que se causam na vida de uma pessoa que se encontra dentro, no meio de uma família tóxica. Então, olha só, alguns dos principais danos causados: o estresse. Uma pessoa que vive no meio de uma família tóxica, ela é uma pessoa e se torna uma pessoa totalmente estressada, uma pessoa totalmente descompensada emocionalmente. A ansiedade, sim, porque a pessoa ela já não se encontra mais num ambiente de paz, então a ansiedade cresce a níveis alarmantes dentro do coração daquela pessoa. Depressão é o mais comum que tem acontecido no meio de pessoas, no meio do coração, no coração de pessoas que têm convivido no meio de uma família tóxica. Pouca autoestima, sim, porque uma família tóxica ela tem a capacidade de diminuir o senso de saúde emocional de uma pessoa, fazendo com que a pessoa se sinta lá embaixo, fazendo com que a pessoa se sinta um lixo com as palavras ásperas, com as palavras causticantes que são lançadas contra a mente daquela pessoa, contra aquela pessoa alvo dessa família. Dependência emotiva, pessoas que têm uma dependência emotiva pioram muito seu estado no meio de uma família tóxica. Transtorno de personalidade que se desenvolve grandemente no meio de uma família tóxica. Sensação de inferioridade e incapacidade de lidar com conflitos. Muito bem, tudo isso. Olha quantas coisas pontuadas aqui que uma família tóxica pode causar na vida de uma pessoa. Eu escrevi algo aqui, o seguinte: os iguais se atraem. Nós sabemos disso, que os iguais se atraem. Os que têm afinidade de pensamento, os que têm afinidade, e eles sempre vão se unir. Eles vão se unir. Até aí nenhum problema. Porque nós, quando nós temos afinidade com uma pessoa, nós nos unimos àquela pessoa, devido à igualdade de pensamento, à igualdade, às vezes, de sentimento, de propósito, de ideal, de ideias. Até aí nenhum problema, porque essa é uma lei natural da vida, que Deus estabeleceu na Terra.
Os iguais se atraem, nós procuramos pessoas que geralmente pensam como nós, procuramos pessoas que têm a mesma afinidade que nós, ou nós temos afinidade com essas pessoas, até aí tudo bem. O problema, no caso de uma família tóxica, é quando pessoas que têm esse tipo de afinidade, têm uma afinidade entre eles, uma ligação entre eles de pensamentos, se juntam para se levantarem contra você, se juntam para se levantar contra a sua vida ou contra a vida de alguém dentro, no seio da família ali. Esse é o problema. Esse é o problema. Por que isso acontece? Porque o problema se encontra no coração de cada um que tem afinidade e que não estão dispostas, na verdade, à construção da paz dentro do lar, mas querem, a título de defesa de seus próprios interesses, se lançarem contra aqueles que não têm afinidade de pensamento com esse grupo familiar. Esse é o problema. Não se importam de saber o porquê aquela pessoa pensa diferente. Não querem dar, porque essas pessoas estão movidas pelo egoísmo. E o egoísmo ele tem várias facetas. Várias facetas. O egoísmo ele abre portas para grandes conflitos, fecha a porta para o consenso, fecha a porta para a união no meio da família e levanta-se grandes conflitos ali em torno do egoísmo. A família foi criada por Deus, eu escrevi aqui, para que haja o exercício da benevolência, como eu falei no começo do vídeo, entre pessoas tão diferentes e tão próximas ao mesmo tempo. O egoísmo, porém, fecha todas as portas do diálogo e abre, como eu já havia falado, as portas de grandes conflitos. E com isso acontece o quê? A pessoa que é alvo desse grupo de pessoas afins, com total afinidade entre elas de pensamento, acaba se adoecendo. Porque o resultado disso não pode ser outro, senão essa lista que eu falei para vocês aqui, de adoecimento emocional, de adoecimento até mesmo espiritual. A Bíblia Sagrada fala aqui em Romanos 12, 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível, tende paz com todos os homens, mas eu gosto dessa palavra aqui, ó, quanto estiver em vós. Se possível, quanto estiver em vós. Ou seja, aquilo que está dentro da tua capacidade para estimular a paz no meio da família, faça. Mas se não estiver dentro da sua capacidade, o melhor mesmo é você se afastar. Se afastar não é uma atitude de falta de amor. Se você é uma pessoa cristã e você não está suportando mais a forma como você tem sido tratado dentro da sua família, porque como eu falei, quando a família ela se une para se levantar contra alguém, ela não analisa, na maioria das vezes, aqui eu estou falando de família tóxica, tá? De família tóxica, porque muitas vezes a outra pessoa pode estar errada e a família se junta para tentar, na verdade, compreender aquela pessoa, tentar rebater as ideias absurdas daquela pessoa. Isso acontece, isso é o certo a ser feito também. Nós temos que procurar resolver os problemas familiares. Mas quando a família ela não quer te ouvir, quando a família não quer ouvir as tuas razões, quer apenas defender egoisticamente seus próprios interesses a todo custo, a melhor coisa que você faz é você se afastar. Há o caso de perseguições também, logicamente, pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você servir a Deus. E isso é muito comum no meio da família. Aí que vai se levantar as perseguições. Se não houver acordo ali no meio daquela família, não fica deixando que eles venham te rebaixar. Não fica permitindo que eles venham coordenar o seu interior, o seu coração, as suas emoções. Não permita que eles venham envenenar. Daí o motivo do título Família Tóxica. Não permita que eles venham envenenar a tua autoestima, fazendo com que ela venha se baixar até o chão. Não permita que o que as pessoas pensam ao teu respeito, os seus familiares pensam ao teu respeito, venha a ser a verdade. Não tome isso como verdade. Cada um segue o caminho que deve seguir, o caminho que queira seguir. Não permita que isso venha intoxicar o seu coração. Levante a cabeça, você que tem sido alvo dessa família. A melhor coisa que você faz é se afastar. Se afaste deles. Não despreze, não precisa desprezar. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que nesse caso, essas pessoas elas precisam das suas orações, mas não precisam da sua companhia. É das orações que eles precisam, é das orações que tua família precisa, mas não precisam da tua companhia, porque daí quem vai ser adoentado é você. Se afaste, ore por eles de longe. Se não tem condições de manter um relacionamento com eles, mantenha-se afastado. Mantenha-se afastado para a tua própria saúde mental, para a tua própria saúde emocional, para a tua própria saúde espiritual e a tua própria saúde física. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar aqui para você. Não é errado você se afastar, siga a sua vida,
Levante a sua cabeça, tenha autoafirmação, não creia naquilo que eles falam de uma forma gratuita e indevida com relação a você. Se você verdadeiramente é inocente quanto às acusações que você tem sofrido, não tem que se preocupar, porque você não tem que andar baseado numa mentira. Mas ande segundo a sua paz de consciência que você possui, e isso será suficiente para você. Deixa eles falarem, deixa eles te apontarem, deixa eles vão ter que se ajustar com Deus também, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Levante a sua cabeça e siga em frente. Não abaixe a cabeça para as acusações que você recebe com relação a isso. Se você está errado, você deve se consertar. Mas se não está, siga em frente, siga o seu caminho de paz. Tá bom? Fiquem com Deus.